Bíblia Sagrada, edição ecumênica da Barça de 1972. Leitura da Palavra de Nosso Senhor. Antigo Testamento. Introduções aos livros sapienciais. Interpretação protestante, por J. Alberto Souga, professor da Faculdade Valdense de Teologia de Roma. Narração, Margarete Vital. Os livros poéticos do Antigo Testamento dividem-se espontaneamente no livro dos Salmos e nos livros sapienciais. A sabedoria hebraica é certamente aquela parte do Antigo Testamento que mostra os maiores contatos com a literatura do Antigo Próximo Oriente e, naturalmente, de maneira especial com a literatura sapiencial. Tais contatos têm o seu cotejo negativo no fato dos motivos tradicionais da fé hebraica: a eleição de Israel, as promessas aos patriarcas, o êxodo e a conquista, a escatologia e a esperança messiânica estão, com exceção de um caso, praticamente ausentes. Como em todo o Oriente, também a sabedoria israelita pode ser dividida segundo dois critérios formais. Por um lado, temos a sabedoria proverbial, formulada em máximas mais ou menos breves, e a sabedoria tratadista, formulada ao invés em textos mais ou menos longos. A sabedoria proverbial está representada essencialmente no livro dos Provérbios e no deuterocanônico Siraque. A sabedoria tratadista busca, ao invés, chegar ao fundo dos últimos problemas da existência humana. O Eclesiastes trata o problema da existência, Jó, o sofrimento do justo e seu comportamento nele. O deuteronômico livro da sabedoria ocupa-se da fé num ambiente hostil e das dificuldades que daí se derivam. Interpretação protestante para o livro Jó. O problema do sofrimento do justo e, consequentemente, da justiça divina e do comportamento do justo no decorrer do sofrimento injusto aparece em todas as religiões e em todas as escolas filosóficas, porém sem ser resolvido de forma satisfatória. A solução proposta no livro de Jó pode satisfazer somente aqueles que aceitam os pré-julgamentos da fé, isto é, o crente. O presente livro divide-se claramente nas seguintes partes: um prólogo, de capítulos 1 e 2, no qual se descreve a retidão e a felicidade do justo Jó. O quadro turba-se por uma cena que esta vez tem lugar no céu. Satanás, que aqui tem o papel de acusador público na corte celestial, acusa Jó frente a Deus de ser justo somente porque não lhe falta nada e desafia a Deus a submetê-lo a uma prova, a fim de que, se Jó é verdadeiramente justo, tal justiça sobressaia ainda mais. Deus aceita o desafio e deixa que Jó seja alcançado por uma série de catástrofes que o privam sucessivamente da família, dos bens e da saúde. Na segunda metade, que é também o corpo do livro, capítulos 3, de 1 a 42, 6, chegam três amigos de Jó, os quais tentam consolá-lo. Nos capítulos 3 a 14, temos uma primeira série de discursos com a resposta de Jó. Nos capítulos 15 a 21, uma segunda série, e nos capítulos de 22 a 27, uma terceira série, na qual, porém, falta o discurso de um dos amigos. O argumento principal dos amigos é que Jó deve ter cometido alguma coisa se Deus o castiga desta forma. Não admiti-lo significaria acusar Deus de injustiça. Jó responde que não está consciente de haver cometido culpa alguma. O capítulo 28 interrompe o discurso para entoar um hino à sabedoria divina, enquanto nos capítulos 29 a 31 temos uma patética defesa de Jó, o qual convida a Deus a expor o motivo da sua atitude. Nos capítulos 32 a 37, aparece um quarto personagem, não mencionado antes, que pronuncia também alguns discursos. Nos capítulos 38 e 39, temos o primeiro discurso de Deus, ao qual responde Jó em 40, de 1 a 5, ou 39 e 33 SS, numa outra numeração do texto, com uma submissão total. Em 40 e 41, 25, temos o segundo discurso de Deus, com uma nova submissão de Jó, 42, de 1 a 6. A terceira parte está formada pelo epílogo. Deus julga severamente os três primeiros amigos, reabilitando Jó completamente e restituindo-o à sua posição anterior. As duas primeiras partes constituem provavelmente o elemento mais antigo.
A narração do justo sofredor Jó, reintegrado depois da prova por Deus. A segunda parte é, ao invés, uma representação dramática sob a forma de uma disputa entre pessoas, do problema e das suas possíveis soluções, provavelmente um pouco mais recente. Estamos na época imediatamente anterior ao exílio, no ano 587, e na posterior ao exílio. Teologicamente importante é, de fato, que o conceito de retribuição, tão importante pelo menos em duas das obras históricas principais do Antigo Testamento, seja aqui completamente reconsiderado, admitindo-se também que o justo possa sofrer injustamente. Interpretação protestante para o livro Salmos. Entre os livros poéticos, os Salmos são os únicos, além dos profetas, que não são sapienciais, embora contenham algumas passagens sapienciais. No Antigo Testamento, os Salmos, palavra proveniente do grego psalmos, que significa cântico acompanhado pelo saltério, que é um instrumento de cordas, são certamente o livro mais lido porque, seja através da liturgia, seja através da piedade pessoal, estão mais próximos ao coração do crente hebraico como também ao do cristão. Porém, não todos os salmos estão contidos no saltério. Existem outros salmos, por exemplo em Esdras, 15, de 1 a 18, Deuteronômio 32 e 33, Juízes 5, 1 Samuel 2, 1 a 10, 2 Samuel 1, 18 SS, etc. Até no Novo Testamento, Lucas 1, 46 a 55 e 67 a 79, e em toda a literatura apócrifa do Antigo e do Novo Testamento. Temos 150 salmos canônicos, mas a numeração apresenta certos problemas. Por exemplo, os salmos 18 ou 19, 23 ou 24, 26 ou 27, etc., são em realidade duas composições diversas reunidas por razões desconhecidas. Outras vezes, um salmo único tem sido dividido em duas partes. Por exemplo, os salmos 9, 9b ou 10, 41 ou 42, 42 ou 43. No primeiro caso, a antiga tradução grega e latina mantiveram a unidade, dividindo ao invés em dois o Salmo 147. Disto deriva uma numeração diferente de um lado do saltério hebraico, de outro do saltério traduzido em grego e em latim. Esta última mantida ou citada entre parênteses em algumas traduções católicas da Bíblia. É inútil dizer que em ambos os casos não existe nenhuma diferença no conteúdo. É somente uma questão de numeração. Na Bíblia hebraica, os salmos estão divididos em 5 livros. Primeiro, Salmos, de 1 a 40 ou 41. Segundo, Salmos, de 41 ou 42 a 71, 72. 3. Salmos, de 72 ou 73 a 88 ou 89. 4. Salmos, de 89 ou 90 a 105 ou 106. 5. Salmos 106 ou 107 a 150. A finalidade desta divisão não está clara. Talvez seja somente motivada pela necessidade da escritura em pergaminhos não demasiado longos e nem demasiado curtos. Os salmos foram justamente julgados como a essência do Antigo Testamento, posto que contém todos os motivos que aparecem neste, através de toda a história de Israel, das suas origens até a época dos Macabeus. É, pois, explicável porque em muitos Novos Testamentos apareçam no apêndice. Isto acontece na convicção de que o saltério é a expressão concentrada mais clara da mensagem do Antigo Testamento. É quase certo que os salmos foram usados no culto, como demonstram os títulos, por exemplo, dos salmos 29 ao 30, 91 ao 92, 99 ao 100 e também outros. Dos salmos 112 ou 113 a 117 ou 118, sabemos que eram cantados antes da Páscoa, conforme também Mateus 26, 30. Outros elementos contidos nos títulos dos salmos não sempre são claros. Misteriosa é, por exemplo, a atribuição de tantos salmos a Davi. O rei era conhecido como cantor, conforme 1 Samuel 16, 2 Samuel 1, 19 SS e Amós 6, 5. Mas em muitos casos, supõe-se a existência do templo ou diretamente a sua destruição no ano 587. Outros salmos são certamente muito antigos,
segundo alguns autores, com certeza de origem cananeia e consequentemente adaptados por Israel ao seu culto. O 29 ou 30, o 67 ou 68 e o 109 ou 110. Outros pressupõem a existência da monarquia davídica, o 2, o 88 ou 89 e o 131 ou 132, pelo que dificilmente podem ser posteriores à sua queda. Outros salmos ainda falam da realeza de Deus, o 23 ou 24, o 46 ou 47, o 92 ou 93, os 94 ou 95 até 98, talvez relacionando-se com uma festa na qual tal realeza era particularmente celebrada, talvez no dia do Ano Novo. Todos foram depois projetados para adiante pelo tardio judaísmo e pela igreja primitiva como indicação profética dos dias messiânicos e, como tal, foram compreendidos pela igreja cristã. Interpretação protestante para o livro Provérbios. Salomão é indicado como autor destas composições pertencentes, como indica o nome do texto, ao gênero proverbial da sabedoria hebraica. A sabedoria proverbial distingue-se pelo seu caráter eminentemente prático. Esta não quer responder às últimas perguntas da vida, contentando-se em ensinar aos seus discípulos a arte de viver bem, tomando no momento oportuno decisões válidas. As máximas reportadas distinguem-se, pois, pelo seu caráter eudemonístico, utilitarista, antes que religioso e ético, e por esta razão seus autores são frequentemente criticados pelos profetas. Por outra parte, notamos esforços para introduzir esta forma de sabedoria na tradição religiosa de Israel, conforme Provérbios 1:7, onde o temor a Deus é o início de toda a sabedoria. Eudemonístico ou eudemonismo é a doutrina que considera a busca de uma vida plenamente feliz, seja individual ou coletivamente, o princípio e fundamento dos valores morais, julgando eticamente positivas todas as ações que conduzam à felicidade. Interpretação protestante para o livro Eclesiastes. Também este livro é atribuído a Salomão, sem que contenha elementos que possam provar esta tradição. Distingue-se da sabedoria bíblica, como também do resto do Antigo Testamento, pelo seu caráter pessimista. A nossa existência é uma existência consagrada à morte e ninguém pode livrar-se dela, desde o melhor até o pior. Consequentemente, a vida é vaidade, e inclusive a sabedoria serve de pouco. Tal pessimismo explica-se bem se examinado sobre o fundo de um acontecimento que deve ter sido traumático para Israel, o encontro com a filosofia grega, um encontro para o qual não parece ter estado preparada a fé do Antigo Testamento e menos ainda a sabedoria hebraica e antigo oriental. O livro, com seu julgamento negativo, quer, pois, sobretudo privar o homem de qualquer esperança humana, considerada falaz em comparação com os estímulos aos quais se submetia a fé, para prepará-lo a receber somente a fé de Deus. É desta forma que o povo de Deus prepara-se para a sua missão, inclusive entre os pagãos. Interpretação protestante para o livro Cântico dos Cânticos. Segundo o uso hebraico, o título deveria traduzir-se antes por o cântico mais belo ou o cântico por excelência. Também esta obra é tradicionalmente atribuída a Salomão, grande cantor, além de possuir um harém particularmente faustoso. Porém, no texto não se faz nenhuma referência a Salomão. É antes uma coleção de cânticos de amor, na qual inclusive a parte carnal da relação matrimonial é adequadamente celebrada. O hábito presente, ainda no final do século passado em Síria, era que os esposos fossem celebrados rei e rainha da festa de núpcias e que os cânticos se referissem ao seu caráter régio. Isto explica o cântico precisamente como coleção de cânticos nupciais. Seja a antiga sinagoga, seja mais tarde a igreja primitiva, viram neles, ao invés, a celebração das núpcias místicas entre Deus e Israel, ou entre Deus e a igreja, respectivamente, um conceito teológico muito válido, porém que arrisca desnaturalizar a verdadeira essência e o verdadeiro significado da obra.
ter conseguido hoje recuperar o verdadeiro sentido do livro é certamente uma vantagem, inclusive com o fim de uma renovação da instituição matrimonial. Interpretação protestante para o livro Sabedoria. Também este livro, pertencente ao cânon alexandrino, se tem como produto da pena de Salomão. Em realidade, é uma exortação aos hebreus que viveram numa época relativamente tardia, não anterior ao século IV, quando o helenismo invadiu o Oriente, a buscar sobretudo a sabedoria. Os capítulos de 1 a 5 fariam pensar numa origem palestina, os capítulos de 6 a 19 numa origem alexandrina. A importância da obra está no fato de que, enquanto Eclesiastes mostra ainda todos os traumas do encontro com a filosofia grega, a sabedoria adota, sem mais, doutrinas platônicas, neoplatônicas e estoicas, conceitos já difusos na cultura da sua época, também na hebraica, e que consequentemente já não a espantavam. Assim, o autor parece ser um genial vulgarizador destas doutrinas entre aqueles hebreus que ainda não as conheciam e serve-se delas para a expressão da sua mensagem. Inicia assim uma tradição cultural que a Igreja cristã prosseguirá por séculos. A finalidade que se propõe não é, porém, filosófica, é a confirmação e o aprofundamento na fé dos já crentes, a restituição da fé àqueles que a tinham perdido e, finalmente, a conversão dos não crentes, pagãos, etc. Os dois primeiros elementos são especialmente importantes. A vida do hebreu na dispersão. Recordemos que o livro aparece no cânon alexandrino, mas não no hebraico. Era frequentemente tudo menos fácil, e muitos se deixavam desencorajar. Outros não tomavam a sério seus deveres religiosos. O último elemento propõe-se a provar aos pagãos o absurdo da sua fé nos ídolos. O argumento não é sempre dos mais sólidos e poder-se-ia perguntar se o mesmo tocava verdadeiramente a fé dos pagãos mais cultivados. Em todo caso, trata-se de uma tentativa que merece ser conhecida, porque é antecipadora da missão dos hebreus para com os pagãos. Interpretação protestante para o livro Eclesiástico. O autor deste livro deuterocanônico apresentado aqui nos é conhecido. É Jesus, o filho de Sirac, que viveu no início do século II a.C. Ele é especial entre os livros deuterocanônicos porque dele temos uma grande parte do texto hebraico original. A obra usa os provérbios como meio de ensino e tem o estilo do livro do mesmo nome, Provérbios. No Novo Testamento, o livro é utilizado especialmente na Epístola de São Tiago, conforme Eclesiástico 5,13, Tiago 1,19 e Eclesiástico 15,11, Tiago 1,13. Na primeira parte do livro, capítulos de 1 a 23, encontramos elogios à sabedoria e às virtudes relacionadas com ela. Paciência, humildade, misericórdia, confiança em Deus e obediência aos seus mandamentos, piedade filial, etc. Isto é seguido por várias instruções e conselhos, com a promessa de recompensa para aqueles que o seguem fielmente. Na segunda parte, capítulos de 24 a 50, temos em primeiro lugar uma autoapresentação da sabedoria identificada com a lei de Moisés. Tratam-se depois vários outros temas, e no final do livro encontramos uma lista de nomes de grandes personalidades do Antigo Testamento. É importante esta identificação entre a sabedoria e a lei. Graças a ela, a sabedoria já não pode andar vagando aqui e acolá entre conceitos pagãos, mas é reconduzida à ortodoxia tradicional de Israel. Quanto ao resto, o autor coloca no centro da sua mensagem a fé, o culto, o monoteísmo, a lei, uma série de elementos que geralmente não encontramos nos livros sapienciais bíblicos. O homem é também livre, mas responsável pelas suas ações, e ao mesmo tempo todos são pecadores e consequentemente culpáveis. Nem mesmo Sirac pode resolver o problema existente entre a liberdade do homem e a sua responsabilidade, e ao mesmo tempo o da sua escravidão. Olá! Você está gostando?
que é que você tem achado. Manda aqui seus comentários. Lembra de compartilhar com todas as pessoas que você conhece. Essa leitura do Eclesiástico, nós encerramos então a interpretação protestante para os livros sapienciais. Próximo áudio, nós vamos começar a leitura já das introduções aos livros proféticos. E aí lembra, tem 4 interpretações, a católica, a ortodoxa, a judaica e a protestante. Eu procuro colocar em cada áudio toda a leitura, desde que não seja muito extensa, não ultrapasse aí 12, 18 minutos eventualmente, senão fica realmente bastante longo. Mas o bacana de estar longo é que você pode pegar toda uma interpretação em um áudio só e aí perceber todo o decorrer da construção dessa narrativa, da história, né, de Jesus Cristo ao longo de cada um dos livros, dentro de cada uma das interpretações. Isso é muito bacana também. Às vezes fica um pouquinho mais extenso, mas vale super a pena. Eu sou a Margarete Vital, agradeço a sua companhia e te encontro no próximo áudio. Obrigada!